Mas e os animais, cara? Existe algum tipo de cálculo que o pessoal prediz que vai acontecer por conta do aumento da temperatura e relacionado aos animais? O grande problema dessa questão de mudança climática, especificamente de aquecimento global, não é tanto o dado bruto da temperatura, 1 grau a mais ou 2 graus a mais, é a taxa, é a velocidade em que essa temperatura está subindo nos últimos 100, 150 anos. Em relação aos ciclos de Milankovitch, o que nós estamos passando agora? A gente está passando por um período que a gente chama de interglacial. Isso. Perfeito? Então, há 12 mil anos, nós tínhamos uma temperatura muito mais baixa, era o final do pico da última glaciação, muita água congelada em cima dos continentes. Isso fez com que o mar tivesse 130 metros, em média, abaixo do nível que ele está hoje. Houve esse aquecimento, né, e foi justamente nesse período, inclusive, né, que Homo sapiens, que humanos, né, conseguiram, né, vir da Eurásia aqui para a América. Então, nos últimos 12 mil anos, estamos tendo aquecimento natural por conta de questões astronômicas dos ciclos de Milankovitch, que é a precessão dos equinócios, essa coisa toda. E, então, isso já está acontecendo. Esse aquecimento já está acontecendo há 12 mil anos. E nós estamos num interglacial. Do ponto de vista dos animais marinhos que eu trabalho, hoje está um período ótimo para crescimento de recife de coral, para floresta em área seca também, porque está quente, está úmido, tem vastas, né, o que a gente chama de das planícies, né, litorâneas, né, elas estão bastante inundadas, então a gente tem bastante espaço para manguezal, para recife de coral, que é um período bom para isso. Só que, por questões antrópicas, está aquecendo mais ainda, e está aquecendo muito rápido. Então, a grande questão, né, que a gente debate na zoologia, especificamente agora falando um pouquinho de corais, que é o que eu trabalho um pouco mais, é o quanto esses organismos vão conseguir se adaptar à velocidade que a temperatura está subindo. Então, de novo, porque não é 2 graus a mais daqui a 10 mil anos ou daqui a 7 mil anos. É 2 graus daqui a 30. Perfeito. Então, essa é a grande pergunta, né, que a gente tem. O que nós temos são previsões, né, de pessoas extremamente inteligentes, né, que realmente previsões aí de pelo menos uns 2 graus, né, me corrige, Sacani. É isso aí. Né, em relação a isso, então parece que vai acontecer mesmo. O que vai acontecer em relação aos animais e a plantas e a fungos, a gente vai ver. A gente sabe que o metabolismo pode aumentar exponencialmente, né, por exemplo, corais de mar profundo, com um pequeno aumento já da temperatura. Né, com aumento de 2 graus pode aumentar bastante, mas muito disso a gente realmente vai pagar para ver. Falando de recife de coral, tem um fenômeno que chama branqueamento de coral. Isso aí é famoso, está acontecendo. O coral, ele forma o recife porque tem um animal, que é o coral, e tem uma alga que vive dentro dele, chamada dinoflagelado, é um endosimbionte, vive dentro da célula do coral. Essa alga não tolera muita variação de temperatura. Então, grandes eventos de branqueamento de coral, até a década de 80, 90, eram relativamente raros. Agora, cada poucos anos, tem eventos em massa de branqueamento de coral. O que é o branqueamento? É quando o coral perde essa alga. Essa alga é fundamental para fazer fotossíntese nessa relação endossimbiótica com o coral. Uma vez que ele perde essa alga, ele não morre de cara. Mas se a temperatura da água do mar se mantém alta por questão de algumas semanas ou um período um pouquinho maior, aí o coral morre também. É mais sensível. É mais sensível. Isso já está acontecendo, Ezra. Olha só, cara. Isso, nos últimos 10, 15 anos, a frequência de branqueamentos em massa aumentou consideravelmente. Então, nós já estamos nesse processo. A pergunta, do ponto de vista científico agora, que a gente não tem a resposta ainda, é como e se esses animais vão se adaptar a isso. O que a gente acredita, no caso de corais, é que corais ramificados, que crescem mais rapidamente, talvez se deem melhor nesse cenário do que corais mais robustos, que crescem mais lentamente. Seria por uma diversidade de capacidade de adaptação, por probabilidade mesmo? Perfeito. Então, talvez alguns, né? Imagina que um coral venha a sofrer bastante. Aquele que cresce mais rapidamente, talvez consiga se recuperar mais rápido depois que a gente tem uma temperatura mais adequada, né? Mas isso aí a gente está vendo agora. Está vivendo, né? Tá vivendo. Esse que é o problema. A gente está vivendo e aprendendo com o problema, cara. Exato. Isso é problemático. Mas eu acho assim, para sintetizar, Sacani, não sei se você concorda comigo, as previsões parece que estão se concretizando. Sim. Né? As previsões dos nossos colegas que lidam com a questão realmente climática, né? O que nós, pelo menos eu, na biologia, que a gente está fazendo, é começando a documentar em campo isso que está acontecendo, né? E aí é um pouco mais difícil a gente prever
exatamente o que vai acontecer daqui a 100 anos. Mas o que as evidências indicam é que a gente vai ter, pelo menos, né, para alguns grupos de organismos como corais, o potencial de uma mudança, né, de comunidade mesmo, de corais talvez mais ramificados em vez daqueles mais robustos e possivelmente do que a gente chama de uma mudança de fase, que é quando o coral morre, mas ele não consegue mais competir com as algas e as algas começam a tomar conta do ambiente. E essa mudança de fase, ela não é totalmente irreversível, mas ela é quase. Porque uma vez que muda do coral para a alga, voltar depois é muito complicado, porque a alga cresce muito mais rápido que o coral. Então, e a consequência disso, o que é? A consequência é que você perde, né, toda aquela conformação tridimensional que os corais têm, né, com buracos, com tocas, né, para esses outros organismos viverem nesse local. Mas aí você pode mudar o ecossistema ali dos oceanos, porque o coral ele é muito importante para regular, para tudo isso. Com certeza. Se mudar tudo para alga, dá um problemaço, assim. Pode dar um problema, né? E aí o que o Homo sapiens ainda está contribuindo ainda mais para isso? Porque tem organismos que comem essas algas. Né? Quem que come alga? O ouriço do mar come alga, por exemplo, e tem muitos peixes herbívoros, né, que comem essas algas também. O que nós estamos fazendo com esses peixes herbívoros todos? Matando para comer. Então, o que a gente tem, né, para o coral formar ali o recife de coral, ele tem a ajuda dos ouriços e dos peixes herbívoros também, que vão comendo essas algas. Eu estou simplificando algo que é mais complexo, tá? Mas eles vão comendo essas algas, e isso permite que tenha espaço para os corais crescerem. Né? Então, se você vem primeiro, aumenta a temperatura, já desbalanceia essa relação do coral com a microalga. E ainda não tem os peixes para comer. Os peixes e ouriços que comem os competidores do coral, a alga vai acabar tomando conta desse ambiente, que muda a complexidade tridimensional do ambiente, né? Então diminui, cria muito sombreamento e pode diminuir a quantidade de tocas, coisas desse tipo, para os outros organismos que vivem lá. Consequência, possível diminuição de biodiversidade.